Bom dia. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre gerenciamento de projetos de forma ágil. Bom, para falar sobre gerenciamento ágil, a gente escolheu um método, que é um método ágil de gerenciamento de projetos bastante usado na indústria, chamado Scrum. Então, aqui nesse slide tem uma figura de uma posição do rugby que inspirou esse nome do método chamado Scrum. Nessa figura, a gente pode notar que todas as pessoas estão uma apoiando as outras para que a equipe seja maior do que o indivíduo. E assim todos os indivíduos conseguem progredir na forma de uma equipe. E é o que está por trás da ideia desse método. Bom, vou discutir o método falando dos papéis que estão envolvidos no método, vou falar de algumas cerimônias, depois vou mostrar como é que ele funciona como um todo. Em relação aos papéis, existem três papéis que são relevantes, importantes no método Scrum. Primeiro é o Scrum Master. Scrum Master é a pessoa responsável por garantir que o processo está sendo seguido pelos demais membros da equipe. É importante notar que o Scrum Master não é um gerente com o sentido clássico que a gente já tinha visto, né? O gerente que atribui tarefa para as pessoas. O Scrum Master ele é alguém que vai fazer com que as pessoas executem o processo. E no processo Scrum, vocês vão ver mais para frente, que há um momento onde as pessoas pegam as tarefas para serem executadas. Então, o Scrum Master não vai atribuir tarefa para ninguém da equipe, mas ele vai garantir que as pessoas da equipe estão pegando as tarefas para serem executadas durante o processo. Segundo papel importante é o Product Owner, traduzindo ao pé da letra, seria dono do produto. Na verdade, é um representante dos interesses do cliente. Então, ele está ali para proteger e para representar o cliente. Se alguém da equipe tem alguma dúvida sobre algum requisito ou algum aspecto do que deve ser feito, essa pessoa deveria contactar o Product Owner. O Product Owner, se souber, vai esclarecer a dúvida diretamente, se não souber, vai interagir com outras pessoas no grupo de usuários, grupo do cliente, para ter essa resposta e entregar para o restante do time. Então, encarem o Product Owner como sendo a ponte da equipe com o cliente. E por fim, o time, que é a equipe. Ela normalmente tem de 5 a 9 membros, onde todo mundo faz tudo. Então, na verdade, é uma equipe multidisciplinar. Cada pessoa faz análise, projeto, codificação, testes. Né? Não existe uma separação de papéis onde uma pessoa só faz uma tarefa. Então, no time, todo mundo faz tudo. Bom, aqui tem uma historinha que ela ajuda a gente a entender dois termos que são usados com alguma frequência no contexto do Scrum, que são as galinhas e os porcos. A historinha aqui, o, o porco ele encontra com a galinha e a galinha pergunta para o porco: pô, vamos abrir um restaurante? Você anima a abrir um restaurante comigo? E aí o porco ficou meio cabreiro, falou: poxa, mas qual vai ser o nome do restaurante, né? E a galinha não teve dúvida. Que tal pernil com ovos? E aí o porco falou: não, ó, eu tô fora, porque eu estaria comprometido, né? Eu ia ter que cortar na minha própria carne para entregar o pernil. E você só estaria envolvido, você ia botar o ovo e ir embora depois, né? Então, apesar de todo mundo ter interesse no software, no final das contas, as pessoas que estão comprometidas são o Product Owner, o Scrum Master e o time, que são as pessoas que estão fazendo o software ali no dia a dia. Se tiver um atraso, são esses que vão ter que fazer hora extra, são esses que vão ter que segurar a barra, né? E os demais stakeholders, os demais interessados, eles estão envolvidos no processo, mas eles não estão tão comprometidos. Por que esses termos são importantes? Porque tem algumas reuniões que vocês podem escutar que essa reunião é só de porcos. Não, a pessoa está falando isso, não está fazendo nenhuma coisa pejorativa, não. Vem dessa piada aí. E os porcos são as pessoas que estão comprometidas, que são Product Owner, Scrum Master e time. E outras reuniões podem participar as galinhas também, que são as demais pessoas que têm interesse de alguma forma e que estão envolvidos no processo. Bom, outro conceito bastante importante, a gente já viu em aulas anteriores, o conceito de
iteração, né? O processo iterativo é aquele processo que repete um ciclo diversas vezes. No Scrum, a iteração ela recebe um nomezinho diferente, que é sprint. Então, na verdade, quando vocês escutarem alguém falando, vamos fazer um sprint de 2 semanas, ou fazer uma interação de 2 semanas, é a mesma coisa, tá? Então, interação e sprint são sinônimos. Sprint é o termo que é usado no contexto do Scrum. Às vezes eu percebo as pessoas terem uma percepção equivocada que o sprint numa corrida é aquela corrida que você dá mais forte no final, né? Aqui não tem nada a ver com isso, né? Você não vai sair correndo desesperadamente durante a sprint. Sprint é essa iteração que se repete. De modo geral, ela tem de 1 a 4 semanas no Scrum. O mais comum é 2 semanas. É bastante comum usar iterações de 2 semanas. E o tempo é fixo. Então, é aquilo que a gente já discutiu, desenvolvimento iterativo. A gente tem o tempo pré-determinado, fixo, e a gente coloca atividades dentro dessa iteração, desse sprint, para que sejam feitas dentro daquele tempo fixo. A gente tem artefatos que são usados como requisitos para guiar o desenvolvimento no Scrum. Esses artefatos no Scrum são histórias do usuário. É uma especificação, né, que tem uma ou mais sentenças e narrativa livre, que diz o que o usuário precisa. Então, eu botei aqui alguns exemplos, né? Vocês podem notar que ela sempre começa com como um cliente, né? Ou como um vendedor, Você está falando qual é o papel seu nessa história. Então, como um cliente, quero utilizar a forma de pagamento boleto bancário para pagar meus pedidos, né? Isso aqui é um requisito de pagamento no boleto, que é um requisito executado pelo cliente do sistema que está sendo desenvolvido, né? Então, normalmente são cartões onde essas histórias são escritas com essa estruturazinha, onde você começa falando qual é teu papel na execução daquela história. Então, isso aqui é o elemento que vai compor o backlog do projeto, que eu vou falar mais para frente. Nesse slide aqui eu discuto isso. Então, existem 2 backlogs importantes. Backlog, se eu fosse fazer uma tradução livre para o português, eu traduziria como pendência. Então, o Product Backlog são todas as pendências para que o produto seja desenvolvido. Ou seja, todas as histórias, aquelas histórias que a gente viu no slide anterior, elas formam o Product Backlog. Quando eu capturo todas as histórias que têm que ser feitas no projeto e agrupo isso, eu formo o meu Product Backlog. A definição formal aqui é a lista ordenada de histórias que ainda não foram incorporadas no produto. Por que não tem essa parte final que ainda não foram incorporadas no produto? Porque a cada sprint eu tiro um pouco do Product Backlog para compor o Sprint Backlog. O que é o Sprint Backlog? São as histórias que vão ser desenvolvidas naquele sprint. Então, de certa forma, cada sprint que passa, eu estou diminuindo o meu Product Backlog. Estou tirando histórias dele para compor o Sprint Backlog, desenvolvo essas histórias dentro do sprint e eu tenho uma evolução do meu software está ganhando aquelas histórias e com isso meu Product Backlog vai diminuindo. Então, Product Backlog é tudo que está pendente para eu fechar o projeto, Sprint Backlog é tudo que eu falo são as histórias, né? E Sprint Backlog são as histórias que eu escolhi para executar num determinado sprint. E aí vem as cerimônias importantes do Scrum, né? A primeira cerimônia é o Sprint Planning. É uma reunião que pode ter no máximo 8 horas, raramente vai ser de 8 horas, né? Normalmente uma reunião de 2 horas cumpre bem o Sprint Planning, e acontece no início de uma sprint. Qual o propósito principal dela? Definir o Sprint Backlog. É nela que o Product Owner vai selecionar quais histórias que ele precisa que sejam desenvolvidas naquele sprint que está começando. Então, obviamente, ele vai selecionar as histórias mais prioritárias. A gente sempre começa com o que é mais prioritário, para a gente agregar mais valor. Então, o Sprint Planning tem o propósito de escolher histórias que vão compor o Sprint Backlog. Daily Meeting é a reunião diária, o nome já diz isso. Ela é uma reunião em pé, tem gente que chama de Stand-Up Meeting. A reunião normalmente leva 15 minutos no início do dia.
Ela tem um propósito de dar visibilidade do progresso, então todo mundo que está na equipe vai participar dessa reunião, de modo geral, na frente de um quadro branco, do burn down, que a gente vai ver daqui a pouco. E nessa reunião, 3 perguntas são direcionadas a cada um dos membros da equipe. O que foi feito no dia anterior? O que vai ser feito no dia atual? E se tem algo impedindo aquela pessoa de progredir. Então é nesse momento que o Scrum Master garante que todo mundo está pegando atividades. Nota aquilo que eu falei, ele não é um gerente com a concepção clássica do termo gerente. Ele não vai falar fulano faz tal coisa, cicrano faz tal coisa, mas ele vai garantir que essas pessoas vão fazer essa reunião de 15 minutos em pé. Por que em pé? Porque faz a reunião ficar mais ágil. Se as pessoas sentam, elas acomodam e a reunião fica mais lenta. Então vai garantir que essa reunião seja feita em pé e as pessoas vão ter que responder essas 3 perguntas, sendo que uma das perguntas é o que vai ser feito no dia. Então a pessoa vai ter que pegar histórias, pegar tarefas para ele executar naquele dia. Então a gente falou até agora de 2 cerimônias: o sprint planning no início do sprint, para escolher o que vai compor o sprint backlog, e o daily meeting todo dia, para que as pessoas falem o que elas fizeram, o que elas vão fazer e se tem algum impedimento. Existem outras 2 cerimônias. Uma é o Sprint Review. Sprint Review é uma reunião de no máximo 4 horas, de modo geral 2 horas é suficiente. E é uma reunião onde acontece no final da sprint, onde é demonstrado o produto, né, para o cliente. Então você tem 2 reuniões importantes aí, que uma está no início da sprint, que é o planning, onde o cliente, o representante dele, o PO, ele escolhe quais são as histórias que vão fazer parte daquele sprint. E eu tenho uma outra reunião, que é o review, que acontece no final da sprint, onde a equipe demonstra o produto com aquelas histórias que foram selecionadas para aquele sprint. Apesar de uma reunião estar no início e outra estar no final, é muito comum ambas estarem no mesmo dia. Por que isso? Imaginem que eu tenho um sprint de 2 semanas. Eu posso combinar com o meu cliente que a cada 2 semanas vai ter uma reunião que a presença dele pode ser relevante, né? Para estar junto até com o Product Owner para apoiar nesse processo de planejamento de review. Como é que eu organizaria isso? Vamos supor que às 8 da manhã eu faço o sprint review da sprint que terminou. Então, das 8 até as 10, eu vou mostrar, vou fazer um demo do produto, mostrando tudo que a gente implementou na sprint que terminou. E de 10 ao meio-dia, eu vou fazer o sprint planning da sprint que vai começar. Então, nota que eu consegui trazer o meu cliente em uma manhã a cada 2 semanas e ele cumpre essas 2 reuniões. Ele primeiro vê o que passou e depois ele apoia na escolha do que vai ser feito para a próxima sprint, para a próxima iteração. E por fim, tem uma última reunião, que é a Sprint Retrospective. Essa é uma reunião que usualmente só tem os porcos. Vocês lembram o que são os porcos? São o Product Owner, o Scrum Master e a equipe, o team. Essa reunião tem no máximo 3 horas, de modo geral não chega a isso tudo, às vezes 1 hora e meia é suficiente. E o objetivo dela é fazer uma reflexão sobre o processo. Nota que cada reunião tem um propósito diferente, né? Sprint Planning, escolher o que vai estar no sprint backlog que está se iniciando. Daily Meeting, reunião diária que tem o objetivo de saber o que cada um vai fazer, né? O que cada um fez, o que vai fazer e se tem impedimento. Sprint Review, demonstrar o produto que terminou de ser feito, né? O que foi implementado naquela última sprint, demonstrar para o cliente. Essa Sprint Retrospective, a ideia dela é fazer uma reflexão sobre o processo, né? Como é que foi o processo que a gente executou nessa última sprint? Basicamente, tem 2 perguntas que cada membro da equipe deveria responder. Primeiro, o que deu certo? O que deu certo são aspectos que a gente deve manter para as próximas sprints, né? Então é importante frisar e descobrir, escutar de cada um o que deu certo. Segundo, o que pode melhorar? Notem que tem uma pegada positiva aqui. Aqui a ideia não é apontar dedo para ninguém, não é achar culpado.
Tanto que a pergunta não é o que deu errado, né? O contraponto do deu certo seria o que deu errado. Mas a pergunta foi posicionada de forma diferente, foi posicionada de uma forma muito mais positiva. O que pode melhorar? Não quer dizer que deu errado, mas tem espaço para melhora. Então, o objetivo dessa retrospective é fazer uma reflexão sobre o processo e o processo conseguir ser otimizado a cada sprint que vai sendo concluída. Bom, essa figura aqui, ela sumariza tudo que a gente discutiu. Então, eu começo aqui com o Product Backlog, né? Então, aqui são todas as histórias que tem que ser feitas no produto. Notem que aqui eu tenho uma granularidade mais fina em cima e mais grossa embaixo, ou seja, o que está em cima é mais prioritário, aquilo eu detalho mais. O que está embaixo, eu não sei nem se eu vou fazer, né? Menos prioritário, então fica menos detalhado. Quando eu aproximar daquilo, eu detalho no momento apropriado. Sprint Planning. Só para recordar, Sprint Planning é pegar do Product Backlog e trazer para o Sprint Backlog o que eu quero que seja feito na sprint seguinte. Quem faz isso não é a equipe, é o Product Owner, eventualmente com a presença do próprio cliente. Né? Então, em alguns casos, o cliente não pode estar presente, o Product Owner faz. Em outros casos, quando o cliente está presente, ele apoia nessa tarefa de selecionar o que vai ser executado no próximo sprint. Uma informação importante aqui é o seguinte, eu vou falar mais para frente, mas cada uma dessas histórias tem uma estimativa de esforço. Em alguns casos se usa homem-hora, em outros casos se usa pontos. E a equipe tem uma velocidade, uma capacidade de produção numa sprint. Então, esse processo de sprint planning ele tem que respeitar o limite da equipe. Vamos supor que a equipe consegue desenvolver 30 pontos numa iteração, numa sprint. Então, o sprint planning vai ter que selecionar histórias que somam 30 pontos. Se passar de 30 pontos, não pode, porque tem que caber naquela sprint. Então, existe uma escolha aqui baseada na capacidade daquela sprint. Com esse sprint backlog definido, começa o dia a dia do projeto com a equipe desenvolvendo o produto e fazendo daily scrums ou daily meetings. São reuniões diárias, em pé, para definir o que cada um vai fazer a cada dia. Isso gera um incremento do produto, uma versão parcial ainda, né? Não é a versão final, mas que incorpora o que foi desenvolvido naquela sprint. Isso aqui é apresentado para o cliente na sprint review, onde ele vê o que foi desenvolvido e pode dar feedback para haver melhoria. E por fim, os porcos, quer dizer, Scrum Master, Product Owner e equipe, fazem o Sprint Retrospective para refletir sobre esse processo e ver se tudo andou da forma que deveria ter andado. Bom, agora eu vou falar sobre como são feitas estimativas no Scrum. Se usa o Planning Poker, é um método lúdico para se fazer estimativas. Basicamente, o Planning Poker ele busca comprometimento da equipe, então todo mundo tem opinião. Não é um gerente que define o que vai ser, né, a estimativa de uma história, de uma tarefa, e todo mundo tem que seguir. Aqui não, aqui todo mundo tem opinião sobre aquela tarefa e junto faz essa estimativa. Ela normalmente converge de forma rápida, ela é lúdica, então a sensação é que você está jogando um baralho, né? E ela é baseada em consenso. No final das contas, a estimativa ela é o consenso das várias pessoas que discutiram aquele assunto. O que eu estimo? Né? No Scrum, a gente estima história, porque o elemento que o Scrum usa para representar o requisito é a história. Mas é possível usar o Planning Poker para estimar casos de uso, pacotes de trabalho da EAP, atividades, né? Então eu posso estimar basicamente qualquer coisa usando o Planning Poker. Aqui tem o baralho do Planning Poker. Ele é um deck usualmente com 13 cartas. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar essas cartas para imprimir, vão encontrar apps que permitem usar essas cartas no celular, online. E elas representam o esforço que você pode estar informando que aquela história, aquela atividade tem. Esse esforço, ele pode ser em pontos, pode ser em homem-dia, pode ser em homem-hora.
É muito comum empresas com mais maturidade usarem pontos. Só que quando você está começando uma equipe, por exemplo, na disciplina, que nunca trabalhou junto, a percepção de pontos é muito fluida. Então é muito difícil trabalhar com pontos. Talvez homem-hora seja mais fácil, que a pessoa tem alguma perspectiva ali baseada em tempo. Não é talvez a mais correta, mas talvez seja mais fácil no momento que você ainda não tem uma percepção clara do que é um ponto. Mas vamos lá. Então a gente tem aqui cartas com valor 0, meio, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100. Notem que naquele início, 1, 2, 3, 5, 8, 13, tem uma sequência de Fibonacci. Por isso que muita gente chama de Fibonacci essas cartas. Depois ele quebra a sequência. E o que significa, né? Primeiro, notem que a distância entre os números está muito curta no início, né? Porque realmente discutir se é um homem-hora ou 2 homem-hora pode ter essa diferença, né? Tá perto. Agora, discutir se é 51 ou 52 não faz muito sentido, porque a estimativa está tão longe, ela é tão chute, que esse 1 ou 2 ele perde o significado. Então, só para a gente falar dessas cartas de número, o 0, normalmente, quando alguém baixa, está indicando que aquilo já está pronto. Então, a pessoa sabe que aquilo já está implementado em algum lugar. Os outros números representam o esforço de fazer aquilo. Cartas do tipo 40, 100, né, elas são muito altas. Então, normalmente, quando se há uma convergência em algo próximo disso, é sinal de que tem que decompor aquela história, aquele pacote de trabalho, porque a estimativa está com muito chute, né? Então, a estimativa de 100 é alta demais, precisão muito baixa. A interrogação é quando alguém tem alguma dúvida. Se essa pessoa não tirar a dúvida, ela vai baixar uma carta baseada em hipótese, que eu não tenho certeza se é correta, né? Então, o ideal quando ela baixa a interrogação é o Product Owner tirar a dúvida antes de prosseguir. Por fim, aquela última carta ali é quando a pessoa está exausta. Depois de repetir várias sessões, ela começa a ficar meio confusa, né? Meio cansada. Aquela carta é: vamos parar, vamos tomar um café, vamos descansar um pouquinho, depois a gente retoma a sessão. Bom, então aqui tem um algoritmo para vocês seguirem um passo a passo, né? Primeiro, o elemento que vai ser estimado fica no centro da mesa, a história, por exemplo, o pacote de trabalho. Cada membro coloca a sua estimativa de virada para baixo. É muito importante que as pessoas não façam careta, não comentem, não falem nada e coloquem a sua estimativa virada para baixo. Por que isso é muito importante? Porque se ela dá opinião, ela ancora a opinião dos outros. Então, se ela fala, se é uma pessoa muito respeitada, ela fala isso é fácil, ela ancora a opinião dos outros e os outros vão achar que aquilo ali é fácil e vão botar uma carta com menor valor, o que não é bom. Então, nesse primeiro momento, só coloca a carta virada para baixo. Depois disso, todo mundo vira ao mesmo tempo a carta. E aí se compara aqueles valores, tiram a média daquilo, para perceber se tem alguém divergindo muito da média. Se alguém estiver divergindo muito da média, essa pessoa deveria dar a sua opinião, por que ela está divergindo. É comum ter essas divergências, né? Então, quem está longe da média dá a opinião, explica por que divergiu, pode ser que ele esteja certo, né? Se essa média está muito alta, é sinal de que tem que decompor o elemento, porque está tendo muito chute. E se alguém tem alguma hipótese, como eu falei antes, eu acho que é um sinal de que o cara está levantando uma hipótese. O Product Owner tem que tirar essa dúvida. E aí depois começa de novo o processo. E notem que não é uma questão de vencer, não é minha opinião venceu, não existe isso. Se eu, ao escutar meu colega, percebo que eu estimei muito alto, eu posso mudar a minha opinião. Se eu achei o contrário, eu posso manter minha opinião. Né? Então, eu estou ali escutando a opinião das pessoas para refinar a minha opinião e para fazer uma próxima sessão onde eu fique satisfeito com aquele resultado que está sendo obtido. No final, se busca um consenso justamente por isso. As pessoas vão ouvindo as outras até chegar num valor próximo. Não precisa ser um valor igual, mas é um valor que converge e que as pessoas aceitam aquele valor. Então, isso aqui eu já comentei com vocês. Qual é o papel da equipe? É estimar as histórias, né, que formam o Product Backlog. Então, a equipe faz o Planning Poker. Qual é o papel do Product Owner? É priorizar essas histórias que vão ser movidas para o Sprint Backlog. Então, no Sprint Planning,
o Product Owner vai fazer essa escolha. E a soma das estimativas das histórias tem que caber dentro do sprint. Bom, e para fechar, a parte de monitoramento e controle é feito com um gráfico chamado quadro de burn down, gráfico de burn down. Aqui nessa figura tem um burn down como exemplo. Se vocês notarem, é uma sprint de 2 semanas. Aqui no eixo X a gente tem os dias, né? 2 semanas tem 10 dias úteis, então é por isso que tem 10 ali. E no eixo Y a gente tem o esforço. Então esse esforço pode ser em pontos, por exemplo, 30 pontos. A linha verde é um decaimento linear, né? Se o desenvolvimento fosse totalmente linear, o que a gente sabe que não é, o decaimento seria daquela forma, e a linha vermelha é o decaimento real. A cada dia, no Daily Meeting, a equipe pinta ali em que ponto, o que eles concluíram, em que ponto que está o decaimento. Então, isso aqui é o que eu acabei de explicar para vocês. O burn down, ela está focada na iteração corrente, então a cada iteração a gente faz um burn down novo. Aquele burn down está olhando aquela iteração e vendo como é que é o decaimento daquela iteração. Aqui tem um quadro de burn down completo, né? Muita gente chama esse quadro de Kanban. Então aqui na esquerda vocês conseguem ver as tarefas, né, que foram selecionadas para esse sprint. Então isso aqui é o nosso sprint backlog. O product backlog é muito maior, não aparece aqui. Todas elas estão não iniciadas. E eu tenho o estado iniciado quando alguém pega para fazer na Daily Meeting. Eu tenho o estado feito quando alguém conclui. Quando ela conclui, a linha aqui do burn down tem que baixar para representar que houve essa finalização, né? Aqui tem itens não planejados que podem surgir durante a sprint. E aqui tem alguns itens que estão na fila como next. Caso a gente acabe tudo, a gente pode pegar isso aqui para fazer, para não perder tempo. Bom, então aqui começou o desenvolvimento, algumas tarefas estão sendo feitas, né? Passaram aqui para essa aba de checked out, mas nada foi concluído. Nessa outra figura aqui, algumas coisas já foram concluídas. Como algumas coisas já foram concluídas, já tem linha sendo desenhada no burn down, né? Cada vez que algo conclui, eu vou baixando aqui, desenhando no meu burn down, mostrando que aquilo ali foi concluído. Então, como é que é o preenchimento do burn down? A cada dia, quando a gente está no Daily Meeting ou Daily Scrum, a gente anota o ponto que a gente está, né? O decaimento é o quanto que já foi feito, né? Então, na verdade, o ponto que a gente está é tudo que falta ser feito, é basicamente a soma do esforço do que ainda está no sprint backlog, né? Subtraindo o que a gente já fez, e aí a gente conecta o ponto anterior com o atual e faz uma análise da situação para ver se tem que tomar alguma medida. Então, basicamente, o que significa se a linha do gráfico está mais alta do que o decaimento linear? Lembrem que tem aquele decaimento linear. Se eu estou acima, eu estou atrasado no cronograma. Se eu estou abaixo, eu estou adiantado no cronograma. Ele é muito mais simples do que a análise de valor agregado. Ele não tem a percepção de custo, tem só a percepção de cronograma. Mas ele me dá uma noção se meu ritmo está compatível com o que eu esperava que tivesse. Se eu tiver qualquer uma dessas situações, eu tenho que mitigar risco, refazer estimativa e eu posso adicionar ou remover tarefas. Eu vou pedir para vocês assistirem esses 2 vídeos nessa ordem. Esses vídeos são muito interessantes. Eles discutem como que o Spotify desenvolve software. O Spotify usa um método ágil baseado no Scrum. Ele começou usando o Scrum, depois ele adaptou o Scrum em alguns aspectos e é contado tudo isso nesses 2 vídeos. Então, assistam esses 2 vídeos. Assista primeiro parte 1. Eles são curtos, são muito legais, muito didáticos. E depois assistam o parte 2. E aqui também tem um exercício que, na verdade, é trazer isso para o trabalho de vocês, né? É vocês fazerem o Planning Poker dos pacotes de trabalho do trabalho da disciplina, né, que estão lá na EAP. Então, para cada pacote, fazer o Planning Poker e fazer o gráfico de burn down para cada iteração, para cada sprint, vocês terem o gráfico de burn down. Aqui as referências que eu usei para montar essa aula. E é isso. Muito obrigado, pessoal, e bons estudos.